Olá, meu irmão, leitura da carta a Romanos, capítulo 9. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Veja, meus irmãos, a consciência de Paulo, o quanto que ele tem o coração cheio do amor, não para julgar o engano e a religiosidade dos judeus, jamais para julgar, mas sim com um desejo gigantesco que eles pudessem também ser salvos. Isso aqui mostra misericórdia, mostra amor. Verso 4. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo, quanto a sua natureza humana era israelita. E ele é Deus. Essa parte aqui é muito interessante, porque aqui Paulo também enfatiza, né? Assim como na carta de João enfatiza muito a divindade de Jesus, aqui também ele coloca que ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Meus irmãos, a gente poderia colocar aqui, só porque são crentes, só porque dizem que vão à igreja, eles são verdadeiramente transformados? Eles são verdadeiramente nascidos de novo? Aquilo que a gente acredita ser um direito não é necessariamente aquilo que Deus leva em conta, pois as Escrituras dizem: Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Então, temos dois filhos, Isaac e Ismael. E veja que o filho da promessa, no verso 8 aqui, ele vai continuar dizendo: isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus, apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por essa época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz os gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. E essa mensagem de Deus é dizendo que o filho, o seu filho mais velho, vai servir ao seu filho mais novo. Aqui a gente vê que Rebeca cometeu até um ato muito errado, um pecado, porque ela ajudou Jacó a mentir, a fazer com que Isaac desse a bênção a Jacó em vez de Esaú. Mas olha que interessante, essa mensagem que Deus deu antecipada, antes mesmo dos meninos nascerem, Paulo diz que mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Justamente porque Jacó e Esaú ainda não tinham sido nem gerados no ventre de Rebeca, e ainda assim Deus já dizia que o filho mais velho serviria o mais novo. E não eram pelas obras que eles praticavam. Isso nos leva a entender hoje a nossa religiosidade, aquilo que a gente vive com Deus. O quanto nós ainda acreditamos que nós somos dignos por aquilo que a gente faz. Nós vemos algo que nós já tratamos aqui nos capítulos anteriores sobre as obras, sobre a fé, sobre a obra. É a vontade de Deus. E nós não temos que entender, nós só temos que aceitar. Paulo vai dizendo aqui logo mais sobre essa questão. Verso 13. Nas palavras das Escrituras: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Aí, a pergunta: como assim foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo, nem de nossos esforços. Aqui, meus irmãos, é algo que parece tão óbvio, mas a gente tem uma dificuldade gigantesca de entender essa graça. Aqui Deus é específico. O que ele designou desde a criação do mundo é o que rege. Não tem a ver com o que a gente faz, com os nossos esforços. E aí você fala assim: Jorge, então não preciso fazer nada, afinal de contas Deus já fez tudo. É justamente o contrário. Mas eu faço, novamente a gente dizendo isso, mas eu faço por aquilo que eu já sou, e não por aquilo que eu preciso fazer para ser merecedor. Isso aqui Deus enfatiza em todas as Escrituras. Não tem a ver com os nossos esforços, mas sim com a sua misericórdia. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o colocarei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Veja qual que é o desígnio de faraó para Deus, Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então, por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora,
Quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Veja, meus irmãos, aqui acho que é muito importante a gente ter isso no coração, porque a gente, nessa geração racional, e que para tudo quer explicação, para tudo quer uma razão, para tudo tem que ter um motivo óbvio, senão eu não aceito. Aqui a gente vê que tem coisas nas quais a gente não tem a resposta, mas sim que essa é a vontade de Deus, e Ele tem o poder, Ele sim tem o direito de escolher. Óbvio que Deus, ele não é um Deus autoritário, tem uma explicação, tem um propósito, tem um motivo, mas nós não somos capazes. Então o que nós fazemos? Nós apenas cremos, nós apenas nos entregamos, nós apenas nos rendemos à vontade perfeita do nosso Pai, sabendo que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, as demais coisas nós temos que guardar para saber na eternidade. Por quê? Porque a nossa fé nos faz crer no Evangelho, em Cristo, acima desses conceitos modernos de ter que ter a explicação e as respostas, porque senão quem Deus pensa que é para fazer do jeito que fez, sem que eu entenda. Isso é orgulho, isso é vaidade. Então, Paulo nos enfatiza essa verdade aqui e nós precisamos se atentar a isso, né? Verso 22. Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age deste modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós, meu irmão, estamos entre os que ele chamou. Lembra? Aqueles que ele predestinou, ele chamou e depois ele justificou para mostrar a sua glória, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aquele que não era meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. Meu Deus, entende? A nossa podridão, os nossos pecados, o que? Nós éramos amados de qualquer jeito? Não, ele não amava. Então ele designou o seu povo para que através do seu povo escolhido viesse o descendente para nos justificar, para que a gente pudesse para nos justificar, para que pudesse nos amar. Por quê? Porque Deus não pode amar o pecado. Ele não pode habitar e nem se relacionar onde mora, onde habita a maldade e o pecado, que é contrário à sua natureza. Entende? Então ele não nos amava, mas através de Cristo Jesus nós fomos justificados para que novamente o amor dele nos alcançasse. E também, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra, de modo rápido e decisivo. Meus irmãos, olha que interessante. Isso aqui é o texto de Isaías 10, 22. Aqui ele fala sobre o remanescente, aquele que volta ao Senhor. Por quê? Porque a fúria de Deus estava sobre a nação. E ele estava entregando Israel aos seus inimigos, a Síria. Então eles faziam o quê? Faziam alianças com esse povo para poder sobreviver. Mas Deus vem e fala assim, ó, a marca de um remanescente: confiar unicamente no Senhor e não em aliados. Por quê? Porque esses aliados estavam procurando só destruí-los. Ele fazia aliança para poder sobreviver aos ataques inimigos, mas no fim, todos esses aliados só tinham um interesse em destruí-los. Então, o remanescente, a marca do remanescente, é que ele não vai confiar nas suas alianças, nas alianças humanas, nos seus próprios esforços. Ele vai confiar unicamente no Senhor, nosso Deus. Isso é lindo. Verso 29. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. E isso aconteceu pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto esforço, irmão, para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Entende? Todos os esforços que a gente tem tido para poder agradar a Deus, meus irmãos, não vai ter sucesso. Por quê? Porque nós só agradamos a Deus a partir da fé. A fé em quê? Em Cristo Jesus. Única fé que existe. Em Cristo Jesus eu confio que os meus pecados foram lavados, que eu fui justificado. E isso me leva a me tornar justo. Não qualquer outra coisa, porque do contrário, novamente eu falo isso, se torna anticristo. Anticristo. Verso 32. Por que não?
porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. A esse respeito, as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha, ou seja, Cristo, o improvável, aquilo que aos olhos deles não tinha beleza alguma, mas ele fez o que? Colocou essa pedra. Por quê? Porque através das suas obras, do seu conhecimento e das suas práticas da lei, eles rejeitaram a rocha. Mas quem confiar nele, em quem? Em Jesus Cristo, jamais será envergonhado. Meus irmãos, que a nossa fé, nosso esforço esteja apenas em nos render a Jesus Cristo, em viver esse evangelho da verdade. Um evangelho família, onde a gente se rende um ao outro e vive as verdades, as virtudes de Deus, propagando ao mundo esse amor verdadeiro, e não um serviço que nos faz dignos ou que nos faz melhores ou especiais. Esse foi um erro que os judeus já caíram. Será que a gente vai continuar repetindo? Que Deus nos abençoe, que a gente possa olhar para esse capítulo e entender que nunca foi um direito, nunca foi por um direito, mas sim por misericórdia, por amor de Deus. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau.